Olá, irmãos, sejam bem-vindos ao nosso culto de quarta. Estamos aí numa série às quartas-feiras, falando sobre as lições da dor. Nós vimos já duas histórias e vamos agora para a terceira, aqui no livro de Jó. Como não falar de dor sem falar do servo Jó? O texto que a gente vai ler é o capítulo 1 todo do livro de Jó, que trata desse momento que trouxe tanta dificuldade para a vida de Jó e que traz tantas lições para nós que somos cristãos, vivemos num mundo cheio de muitas dores, mas nada se compara ao que aconteceu com Jó. É por isso que a gente tem que, com os nossos problemas, com as nossas dores, se contentar. Eu tenho certeza, se você não conhece a história de Jó, hoje você vai ter a oportunidade de saber o que esse cara, o que esse irmão passou para manter firme a sua fé diante de tanta dor que esse homem passou. Vamos orar para que Deus nos ilumine e possamos compreender e entender de fato aqui a história desse grande servo de Deus que é Jó. Oremos. Senhor Jesus, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de falar da Tua Palavra aqui por este canal. Abençoa cada irmão que se conecta aqui com a gente e que o Senhor venha estar abençoando esse lar para que possa estar aprendendo também com as lições que as dores do mundo atual têm trazido para nós. Que continuemos confiando em Deus para que essas dores passem e assim possamos ter uma vida em paz, normal, ao mesmo tempo que temos que te buscar, mesmo com a normalidade que vivíamos antes. Em nome de Jesus, que te oro e te agradeço. Amém. Vamos lá, meu povo bonito de Deus. Diz aqui no texto de Jó, capítulo 1, primordial para a nossa mensagem de hoje. Como eu falei, eu falar de dor e falar de Jó é uma coisa tão sublime e tão grandiosa que eu não vou conseguir falar isso tudo em 20 minutos. Eu costumo fazer aqui o culto das quartas-feiras em 20 minutos para não ficar tão cansativo, que eu sei como é, né? Passar 20 minutos olhando uma figura estática, mas ao mesmo tempo a gente tem que fazer um esforço para aprender um pouco mais da palavra de Deus sempre. Então vamos lá, meu irmão. Eu separei aqui a mensagem de Jó em dois momentos. No primeiro momento a gente vai falar dessas dores emocionais. Vamos separar aqui, né? Dores emocionais, e no segundo momento a dor física, que foram as doenças que atingiu Jó. Na parte das dores emocionais, nós vamos ver aqui no capítulo 1 que Jó, do 1 até o 5, primeiramente, que Jó era uma pessoa que temia a Deus. Diz assim o texto: Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentos, e tinha muita gente ao seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Verso 4. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminado um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Olha só, a gente já começa o capítulo 1, os primeiros versículos de Jó, falando sobre a fidelidade desse grande servo a Deus. Ninguém se compara, no sentido de Deus do livro já começar falando desse bom exemplo que Jó dava em servir a Deus. A informação de Deus sobre a integridade de Jó demonstra todo o conhecimento de Deus em relação a seu servo e a sua capacidade de manter-se fiel, mesmo tendo a vida de riquezas e prosperidade. Talvez essa seja a principal lição aqui do livro de Jó. Às vezes a gente vai só diretamente na dor, que é o que a gente vai fazer aqui, a gente vai procurar ver o que ele aprendeu com a dor, mas se a gente parasse por aqui e tirar somente a lição desses 3 primeiros versículos de Jó, a grande lição aqui é: Jó era bem sucedido, tinha uma família grande, com filhos, com filhas, era próspero,
era um dos mais ricos do Oriente, diz aí o texto, e mesmo assim Jó servia a Deus de forma tão sublime que ao final de cada festa que os filhos davam, ele fazia uma espécie de purificação com os filhos. Percebam que aqui a gente não vê em nenhum momento a figura de um sacerdote, a figura de um, vou lá levar para o pastor orar. Não, o texto diz aí que ele mesmo tratava de chamar os filhos para que eles se purificassem e depois oferecer, como é que ele diz? Oferecia um holocausto em favor de cada um deles. Portanto, ele não tinha um sacerdote para prestar contas. E às vezes a gente fica com essa neura de que a gente tem que prestar conta com o sacerdote, né? E nosso sacerdote maior, o nosso rei, o nosso Senhor, o nosso Messias é Cristo. Às vezes, quando eu falo isso, as pessoas podem achar que o pastor quer sair da sua responsabilidade, mas não. Eu quero tirar essa falsa ideia de que as pessoas têm de pastores ou de líderes que são perfeitos. A gente vê a idolatria que acontece a pastores, a líderes cristãos, que às vezes são muito midiáticos, e que às vezes quando essas pessoas erram, a mesma pessoa que defendia, a mesma pessoa que admirava, a mesma pessoa que honrava esse pastor, vira de uma hora para outra e começa a criticar e dizer que nunca prestou, porque o pastor às vezes cai, às vezes erra. Então, a gente tem que tem que desmistificar essa ideia de que se não for a oração do pastor não serve, se não for a visita do pastor não serve. Meu irmão, isso é coisa do passado. E aqui Jó é um desses exemplos. Grande lição aqui do capítulo, do versículo 1 até o 5. Mas nosso tema é lições da dor, né? Então vamos tratar sobre elas. Jó 1, do 13 ao 15. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete, comendo e bebendo do vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó: os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto, quando os sabeus os atacaram e os levaram embora. Mataram a espada os empregados e eu fui o único que escapou para lhe contar. Primeira notícia: acabou a festa, acabou as confraternizações. Jó está lá na sua casa e começa a primeira notícia. A força de trabalho humana e animal foi perdida na primeira notícia que ele recebe, sentado lá na sua casa. E um dos seus empregados, que sobreviveu a esse ataque dos sabeus, chega lá e diz: olha, Jó, os bois que estavam trabalhando no arado e os jumentos que estavam pastando, que era a principal força de trabalho, tanto os empregados como os animais, foi perdida. Então, a gente começa a perceber aqui que a dor de Jó, ela começa já diretamente nos seus negócios. Quantas pessoas perderam os seus negócios nesse período? Quantas pessoas perderam sua fonte de renda nesse período? Então, isso já é a primeira dor que Jó sentiu e muitos sentiram nesse período. No verso 16, ainda de Jó 1:16, eu não estou tratando aqui daquele momento em que Deus pede para provar Jó, seja provado porque ele servia a Deus, porque tinha as coisas. Eu não estou tratando desse ponto, eu estou tratando das dores. Pulei essa parte, estou indo aqui para a questão das dores. No verso 16 diz: enquanto ele ainda estava falando, que é o primeiro servo, chegou outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados. Eu fui o único que escapou para lhe contar. A morte dos empregados e das ovelhas pelo fogo que caiu do céu. Não se sabe se foi um vulcão, não se sabe o que aconteceu, mas a fonte de alimentos agora estava perdida. Primeiro a força de trabalho, agora a fonte de alimentos, porque a ovelha era a principal fonte de alimentos daquele período, daquela região. E agora o seu alimento está perdido. Quantas pessoas nessa crise, quando perderam o seu emprego, a segunda coisa, o que acontece? Começa a faltar os bens necessários, o arroz, o feijão, a cesta básica, como a gente conhece. Começa também a bater o desespero da dor, a dor da fome,
pessoas que talvez nunca tiveram fome agora nesse período passaram pela fome. A gente não pode esperar que os governos alimentem essas pessoas, porque não é interesse deles. Infelizmente, eles vão deixar para fazer isso próximo às eleições para ganhar o voto dessas pessoas, às vezes miseráveis, que vão sim votar neles, porque acham que foram eles que chegaram lá para dar o alimento, para pensar neles. E a gente sabe que esse não é o objetivo deles, mas o nosso objetivo como igreja de Deus é acolher essas pessoas, é chegar perto delas, é levar o alimento sem pedir nada em troca, sem pedir voto, sem pedir para que seja nem membro de nossa igreja. Porque o nosso papel é fazer o que Cristo falou. Os pobres existem para que a gente cuide deles. E é esse o nosso papel. Então Jó aqui, a sua segunda dor, no capítulo 1. Terceira dor, verso 17. Por isso que eu digo, meu irmão, não troque a sua dor pela dor de Jó. Enquanto ele ainda falava, chegou outro mensageiro e disse: vieram caldeus em 3 bandos. Atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram a espada os empregados e eu fui o único que escapou para lhe contar. Primeiro a força de trabalho, depois a fonte de alimentos, agora a força de transporte animal, que eram os camelos. O camelo era usado naquela época tanto para transportar produtos quanto para fazer viagens longas, porque ele tinha uma resistência. Aqui no nosso Ceará é o jumentinho que viaja com um grande peso, sobe montanha. Hoje, graças a Deus, estão deixando os bichinhos de lado, eles estão mais calmos, estão trabalhando tanto, mas aqui, os animais que faziam esse papel que fazia os camelos aqui, que fazia era o jumentinho. E claro que o jumentinho também era utilizado para transporte naquela época, mas estou falando aqui da nossa região do Ceará. Então, a terceira dor de Jó é a força de transporte. Olha, ele perdeu seus alimentos, que talvez ele comercializava. Ele perdeu a força de trabalho, que era aquele que produzia, os animais que aravam o campo. E agora, a terceira dor de Jó, que é a força de transporte, estava perdida. E vamos agora para o último, e uma dor que talvez nenhum pai, nenhuma mãe quer ter, que é perder seus filhos. Ora, quando se perde um filho, porque o natural que os pais vão envelhecendo é que eles partam antes dos filhos. E quando um dos filhos morre, aquela dor, só quem teve um filho e perdeu sabe da dor que tem. Quem não perdeu, quem não sabe, não pode, mas quando conversa com alguém que perdeu um filho, sabe de como isso é doloroso. E agora Jó recebe essa notícia. Capítulo 1, verso 18 e 19. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: seus filhos e filhas estavam num banquete. Lembra do banquete lá do início do capítulo? Comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio no deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram e eu fui o único que escapou para lhe contar. E essa é a maior dor, talvez, de Jó nesse primeiro capítulo. Depois de perder seus bens, depois de perder sua força de trabalho, depois de perder tudo aquilo que ele tinha construído durante tantos anos, agora ele perde todos os seus 10 filhos de uma vez só. Eu te pergunto, quem seria capaz, teria condições de resistir a uma dor tão grande? Apesar de conhecer a reação de Jó, não gostamos nem de pensar em algo, pelo menos semelhante ao que ele passou. Perder 10 filhos numa vez só, num acidente tão trágico, em algo tão trágico, é só para quem crê num Deus que é soberano sobre a história. E o que nós vimos nessa pandemia é que, infelizmente, casos como esse aconteceram, de pai, mãe e filhos se perderem. Mas a nossa mensagem aqui, o que aprendemos com tanta dor? O que vimos na pandemia foram pessoas que tiraram a vida quando perderam seus empregos, ou que ficaram mais pobres, ou que fecharam seus negócios. Ou seja, nem todos têm a capacidade de Jó para resistir a tanta dor junta, tanta dor reunida. Mas a resposta nós já temos. O seu relacionamento com Deus era tão profundo que nenhuma dessas perdas foi capaz de tomar a sua fé.
E isso nós vemos no versículo 20 e 21, que diz: ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se, rosto em terra, em adoração, e disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor me deu, o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Olha só o temor desse homem. Nada disso impediu ele de lamentar, de rasgar as vestes, de ficar triste, mas em nenhum momento ele pensou em culpar Deus. Perceba que as pessoas hoje, qualquer coisa ruim, principalmente aqueles que nem acreditam em Deus, na hora que acontece qualquer coisa ruim nessa terra, o primeiro culpado é Deus. É Deus que deixa isso acontecer. Ora, se tu não acredita em Deus, como é que tu está culpando Deus? Não acredita que Ele existe. Então, Deus só existe quando existe o mal. Deus só existe quando as coisas não dão certo. A grande lição dessa primeira mensagem aqui, onde vemos Jó perdendo os seus bens e a família, é que Deus conhece o coração de seus filhos e sabe até onde cada um consegue suportar a sua dor. Por isso, meu irmão, não podemos deixar de buscar a Deus. A busca diária nos faz ter mais confiança de que, conhecendo Deus intimamente, Ele pode ouvir a nossa oração e saber do que nós somos capazes de resistir. Quando você diz em oração: Senhor, eu não aguento mais o que eu estou passando, Deus sabe antes mesmo de você orar. Deus sabe antes mesmo de você dizer: Senhor, eu não aguento mais essa luta. E Ele vai responder a oração. Porque assim como foi com Jó, assim como foi com as pessoas na Bíblia que chegaram ao limite, Deus foi lá e segurou na mão. Deus fez isso com Abraão, quando estava prestes a tirar a vida do seu filho Isaque. Ele segurou em suas mãos: não faça isso, Abraão, porque ele sabia da dor que iria causar no coração de Abraão, mas ao mesmo tempo sabia que Abraão continuaria servindo a Deus mesmo diante de tudo aquilo, mesmo diante de que as pessoas iriam falar dele depois de ter cometido um ato tão, vamos dizer assim, tão cruel. Que possamos, nesse momento, olhar para a dor das pessoas que perderam seus entes queridos e não debochar da doença, não debochar de que, mesmo que a doença não tenha tido tanto efeito no seu corpo, mas ter a empatia de se colocar no lugar das pessoas que perderam entes queridos. E, infelizmente, ver líderes debochando da doença, debochando dos cuidados, debochando de tudo aquilo que foi criado para que os homens pudessem se cuidar diante dessa doença que ninguém conhecia e que a ciência também bateu cabeça para encontrar uma forma de resolver. E, meus irmãos, nós não temos o papel de fazer julgamentos nessa terra. Nós estamos nela para levar a luz de Cristo para as pessoas, como eu falei na mensagem de domingo. E se hoje você recebeu a oportunidade de viver nesse tempo de dor, aprenda com as lições. Talvez você não perdeu ninguém da sua família, talvez a doença não fez tanto mal para você, mas aprenda com a dor das outras pessoas e ajude-as a superar esse momento tão difícil para todos nós. Porque se Deus está falando ao seu coração, se Deus está falando à humanidade, Ele tem que falar primeiro no coração daqueles que creem. E eu sei que você que chegou a esse vídeo, você crê. E se você crê, Deus vai tratar e trabalhar em seu coração para que você também possa aprender, mesmo que não seja com a sua dor, mas com a dor dos outros. Que o Senhor Jesus nos abençoe e continuemos nos dando um coração igual ao dele, que cuida, que respeita e que ama, e que se coloca no lugar do próximo. Vamos orar para que Deus abençoe nossa quarta-feira e continuemos aprendendo na palavra de Deus. Semana que vem nós vamos falar sobre as dores do corpo de Jó, as dores que talvez muitos estão enfrentando agora nos hospitais. Graças a Deus está diminuindo, pelo menos aqui no Ceará, o número de infectados, e continuemos em oração, né, para que isso vá embora o mais rápido possível e a gente possa celebrar juntos nos abraços que sempre gostamos de dar.
Oremos. Senhor Jesus, eu te agradeço, Senhor, pela oportunidade nos dada de pregar a Tua palavra por este canal, por aprender, Senhor Deus, mesmo com a dor dos outros, por sermos considerados Teus filhos e poder viver, ó Pai, em um tempo de dificuldade, celebrando a vida. Que o Senhor perdoe os nossos pecados, nossos erros e continue nos guardando do tempo mau, para que possamos ser exemplo para essa sociedade de pessoas que amam a Deus e que precisam ser exemplo em toda a situação. Em nome de Jesus, nos dá um restante de noite em paz e mais uma vez a oportunidade de celebrar a vida no nosso culto aos domingos. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Domingo, não esqueçam que para você participar do culto, você tem que se inscrever. São só 50 vagas. E para que você possa participar do culto, a gente está mantendo ainda as restrições e de máscara. E estando inscrito, você pode participar sem nenhum problema. Se você quiser assistir de casa, continuaremos transmitindo pela internet, por esse nosso canal aqui no YouTube. Não esqueça de compartilhar com os seus amigos se estão precisando ouvir essa mensagem. Que Deus abençoe e uma ótima quarta-feira a todos.